Olá, pessoal, boa tarde. Então, hoje mais uma reunião de embarque. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto da Revista Filosófica, que acontece no 9º ano. Para conversar com a gente, está aqui o professor Gabriel, que é o nosso assessor especialista nesses programas e projetos. Gabriel, por favor, fica à vontade. Antes de eu te passar a palavra, só reforçando com todo mundo, qualquer dúvida, não deixa para o final. Levanta a mão durante a reunião, manda no chat, vamos fazer desse momento uma troca, né, para que seja mais fácil, mais acessível de vocês acompanharem esse conteúdo também. Obrigada. Olá, Mayara, muito obrigado pela apresentação. Eu reforço isso que você disse, né? É muito importante que esse momento seja um momento de diálogo, seja um momento de troca de experiências e também, né, de uma conversa, porque todo projeto ele exige aí uma boa preparação e os professores todos são os grandes responsáveis pelo andamento, né? Eu vou projetar aqui a minha tela. Acho que deve aparecer para vocês daqui a pouco. Aí. Tá aparecendo já, né? Tá sim, professor. Maravilha. Bom, então tá aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto, que é a Revista Filosófica. É um projeto que tradicionalmente gera resultados muito positivos, um acompanhamento do professor, ele é muito importante para que os próprios alunos cumpram, né, os prazos, comprem a ideia de realizar esse projeto, sejam cativados pela ideia da criação dessa revista. Bom, vamos lá. A quem se destina, né? Então, o projeto ele é feito aí para alunos do 9º ano, necessariamente, do Ensino Fundamental 2, e ele deve ser aí pulverizado dentro da disciplina de filosofia e deve ser realizado, portanto, ao longo do ano todo, beleza? Então, é muito importante, eu entendo que está todo mundo muito cansado nessa época do ano, né? Mas é muito importante que o professor ou a professora responsável pela disciplina de filosofia esteja consciente de que, ao longo do planejamento, né, das suas aulas, deve se destinar alguns momentos para que se dialogue com os alunos sobre o andamento do projeto, sobre as diretrizes, principalmente nesse primeiro momento, né, de apresentação do projeto para os alunos, que é algo muito inovador, principalmente no que diz respeito à área de ciências humanas, né, que é uma área que comumente não se tem muitos projetos, e infelizmente aqui no Gabarito a gente tem, a partir do 9º ano até a 2ª série, projetos muito fortes, muito bem consolidados. A ideia, aqui eu coloquei no 3º tópico do meu slide, né, que a finalização da revista é de aproximadamente um semestre, mas isso também não é uma regra, tá bom? Ou seja, você pode adaptar o desenvolvimento desse projeto para que ele seja feito ao longo de um ano todo. No primeiro semestre eu quero conhecer a turma e quero fazer o projeto no 2º semestre do 9º ano, né, em que essa relação já vai ser mais próxima, você já vai conhecer mais os alunos, a dinâmica da sala de aula, não tem problema. É um projeto pensado para um semestre, mas que sem nenhum problema pode ser aí esticado para um ano todo, tá? A temática do projeto, né? Então, sobre o que é o projeto? O projeto tem uma temática livre. A única coisa que liga todas as revistas, vocês vão perceber, de acordo com os próximos slides aqui, é que os textos produzidos pelos nossos alunos, pelos alunos de vocês, desculpa, necessariamente tem que ter um cunho filosófico, beleza? Ou dialoga com a história da filosofia, com conceitos da filosofia, e que, portanto, né, por questões claras, não tenha nenhuma discussão que seja antiética, que seja imoral, que seja ilegal. E aí, vamos lá, né? Coloquei aqui, o professor deve organizar o conteúdo anual da disciplina e cada revista pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo de até 7 alunos.
Aqui, volto a dizer, né, não é uma regra, isso aqui não é uma imposição, muito pelo contrário. Aqui é uma sugestão de divisão de grupos com esses meninos, pautado aí nas experiências que a gente teve ao longo dos últimos anos. Então, um grupo com muitos alunos sempre vai aparecer uma figura ou outra que fez menos trabalho, que não escreveu, que não produziu, que se empenhou menos nesse projeto. Um número de até 7 alunos é um número que a gente julga interessante. Gabriel, minha turma tem 20 alunos, 25 alunos, eu vou fazer 3 grupos, né? Você acha prudente? Talvez você precise adequar esse número, né? Delimitar aí numa sala com 25, 30 pessoas, 5, 6 grupos com 5 integrantes em cada uma delas, tá? Lembrando, aqui é só uma sugestão. O aluno que optar por fazer individualmente, a gente acredita que ele pode fazer isso, mas dá muito trabalho, é importante alertá-lo, e na medida do possível, guardadas aí as devidas situações, é muito importante que o aluno entenda que o projeto ele não se resume necessariamente à materialidade da revista, mas também aí ao processo como um todo, do diálogo, do embate com o colega, com as experiências que um trabalho em grupo pode oferecer, com resolução de conflitos, tomada de decisão. Então, você, enquanto professora, se você puder fazer com que todos os meninos, de alguma forma, se encaixem nos grupos, vai ser de extrema valia, tá? Então, a ideia é que você, enquanto docente, você, enquanto responsável pelas orientações temáticas desses grupos, que você comece, no momento que você julgar oportuno para o início do projeto, um contato com incitações. Então, você vai propor reflexões, você vai propor tópicos de diálogos interdisciplinares. Então, hoje o Vinícius Júnior ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. De que maneira a filosofia pode dialogar com esse fato na atualidade? Então, levar isso para a sala de aula para que os meninos se sintam cativados pelo projeto. A ideia é que eles comecem a perceber que toda e qualquer filosofia ela não se limita ao conteúdo da lousa, do caderno, da apostila, muito pelo contrário. Usar toda essa teoria como operadores metodológicos dos acontecimentos do cotidiano deles, né? O grande ponto é esse. E aí, depois que você dividir a sala em grupos, depois que você fizer esse primeiro momento de apresentação do que é o projeto, a ideia é que você oriente que os grupos respondam basicamente algumas perguntas que são basilares para o desenvolvimento do projeto como um todo. A primeira delas é: qual vai ser o tema da revista? Então, cada aluno ou cada grupo de alunos pode ficar à vontade para escolher o tema que quiser. Nós já tivemos revistas sobre moda, sobre política, sobre jogadores de futebol, sobre jogos de videogame, já tivemos revistas sobre culinária, sobre tatuagens, enfim, tem várias possibilidades. A ideia é que você, enquanto professor, norteie um foco, que você oriente um determinado tema, para que o aluno se sinta à vontade para produzir sobre aquilo. Não deve ser um fardo escrever sobre algo que eles não gostem, né? Então, aqui a gente já vai dar esse processo de protagonismo para o nosso aluno, para que ele se sinta responsável pela criação do seu próprio conhecimento. Bom, então se o professor está deixando partir de mim essa possibilidade de escolha sobre o que vai ser escrito, a ideia é que ele se entrelace ainda mais com esse projeto, tá? No segundo momento, depois que o grupo decidiu, então, sobre o que ele ia escrever, você tem que orientá-los a pensar qual vai ser o público-alvo daquela revista. Então, nesse aspecto, seria interessante, se vocês, enquanto professores, tiverem a oportunidade de levar várias revistas, sejam de maneira virtual, sejam de maneira física, né, para que eles percebam as diferenças de projeto gráfico, né? Então, uma revista para criança, como ela é criada, uma revista para adolescente,
a forma como as informações são dispostas, que tipo de informação que aparece. Uma revista adulta voltada para política, por exemplo, para turismo, enfim, para que os meninos tenham essa consciência visual, inclusive linguística. Talvez aqui seja um momento interessante para que, claro, guardadas aí as possibilidades dentro dos planejamentos anuais, que você, enquanto professor de filosofia, possa convidar o professor de língua portuguesa, ou interpretação, ou literatura, para que dialogue com os meninos a importância da modelação linguística dentro de um texto. Então, olha, minha revista ela é feita sobre jogos de videogame para adultos. Então, parece uma temática de adolescente, mas é um público que já não é adolescente. Que tipo de adequação visual, linguística, teórica eu preciso apresentar para que essa revista seja condizente com o projeto, com aquilo que foi proposto no começo do ano, tá? Então, esse processo ele é muito, muito, muito importante. E terceiro, qual será a intensidade da revista? Então, aqui é importante que os alunos eles assumam verdadeiramente o grande cerne dessa produção deles. Então, olha, minha revista vai ser para adolescentes sobre trivialidades, como, por exemplo, os lançamentos do último ano do Xbox e do PlayStation. Não, minha revista vai ser para adolescentes, mas sobre vida de vestibulando, por exemplo, que não é uma questão trivial para eles. E aí, a partir dessa divisão, se vai ser algo mais comum ou se vai ser algo extraordinário para eles, inclusive com questões abstratas, por exemplo, eles podem escolher escrever sobre o medo, eles podem querer escrever sobre desigualdade social, eles podem querer escrever sobre relações familiares. A partir do momento que a gente, enquanto professores, deixamos os nossos alunos livres nesse processo de escolha temática, a possibilidade de aparecer temas que são, muitas vezes, temas sensíveis é muito grande. Então, é importante você também estar atento a isso, dentro, de novo, né, daquilo que é possível, conversar previamente com a coordenação ou com a direção local, para que eles tenham ciência daquilo que vai ser iniciado, para que eles saibam lidar com qualquer possível situação que apareça. Então, coloquei aqui, né, sugestões. Mito, a morte, o amor, paz, beleza, ética, arte, ciência, feminismo, educação, falar sobre Platão, sobre os pré-socráticos, sobre São Tomás de Aquino, a teoria do conhecimento, falar sobre os filósofos mais recentes, né, os pensadores contemporâneos, entre filósofos e sociólogos, tudo isso é possível de ser apresentado aí, tá bom? Até aqui, Guilherme, Eduardo, Sidilane, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum apontamento? Tá claro para vocês? Oi, Gabriel, tudo bem? Tá claríssimo. Eu já trabalhei com os meus alunos, revista, dentro da história. Legal. Aí, para mim, assim, eu tô vendo que eu segui o caminho certo. Que bom. Muito bom. Aí, na filosofia, eu ainda não trabalhei. Esse ano eu trabalhei filosofia do 6º ao 9º, tá. Mas a gente não teve a oportunidade ainda de fazer revista. O próximo ano, eu creio que a gente vai fazer. Legal. E aí, você tinha uma aula por semana? Eu tenho uma aula por semana. Tá, legal. Enfim, no final a gente pode conversar se você precisar de alguma ajuda de como inserir isso no seu planejamento, enfim, se você vai querer esperar começar o ano para depois realizar o projeto, a gente está por aqui, tá bom? Certinho, Gabriel. Maravilha. Bom, e aí, pessoal, como é um projeto, existe uma sistematização feita, né? Então, essa sistematização ela é algo uma questão obrigatória, né? Todas as revistas elas devem obedecer uma mesma estrutura. Qual a estrutura? A primeira, os textos eles devem ser autorais. E eu entendo aqui, eu quero fazer um parênteses, que nós estamos passando aí
por uma turbulência em termos de produção intelectual, principalmente pelos nossos alunos, que são adolescentes, né? Graças às inteligências artificiais generativas, né? ChatGPT e outros. Mas, da mesma forma que eles usam o ChatGPT, nós, enquanto professores, temos a plena consciência de que um determinado nível textual não é condizente com um repertório linguístico, teórico, da idade dos alunos de nono ano. Né? Nós estamos falando aí de garotos e garotas que têm por volta de 14 anos de idade. Então, esse processo deles escreverem e de vocês lerem o texto é muito importante, os textos prévios, para que eles entendam que é um projeto que pode valer nota, que ele deve exigir deles uma postura que seja ética, seja comprometida, uma postura que seja, acima de tudo, intelectual por parte deles, né? Não é algo fordista de que ele vai dar uma ordem para um site e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Não. Então, os textos eles têm que ser de caráter filosófico e autorais, tá? Ao longo da revista, né, a gente sabe muito bem que uma revista ela não é composta só por textos. Então, se os meninos quiserem colocar dicas de horóscopo, se os meninos quiserem colocar elementos culinários, de turismo, tirinha, enfim, vários outros elementos que podem compor uma revista, tá tudo bem, eles estão liberados. Guilherme, você levantou a mão, tem alguma dúvida? Oi, não, foi sem querer, tá tudo certo, obrigado. Beleza. E aí, enfim, os textos eles devem ser corrigidos, devem ser lidos por vocês, e é interessante que o período de entrega desses textos, né, você vai determinar o período de correção e depois tem um espaço de diálogo, tá? Então, dar uma devolutiva, não gosto muito dessa palavra, devolutiva, mas um feedback, uma resposta às produções dos meninos, o quanto antes, né, é sempre muito frutífero para eles, porque eles percebem que estão produzindo, que estão sendo lidos, que aquilo está sendo avaliado, que está passando por um crivo intelectual de alguém que é referência para eles, que são vocês. Então, é muito importante esse processo, esse retorno daquilo que eles fazem ao longo da criação da revista. Gabriel, eu posso promover diálogos, falar para os meninos criarem entrevistas ou pedirem orientações, ajuda para outros professores ajudarem eles a escreverem? Pode, tranquilamente. Então, textos que são filossociológicos, filoliterários, filomatemáticos, filofísicos, enfim, tem muitas possibilidades, né, da gente fazer o diálogo da literatura, da filosofia, com outras áreas que esses meninos têm aulas ao longo desse ano letivo, né, do nono ano. Aqui, né, os alunos estão autorizados a realizar entrevistas, fotografias, anotações, relatos, desde que a pessoa aceite participar dos registros. Então, é legal também você pedir para que os meninos criem aí um termo de aceite ou se comprometam em inserir no projeto, né, na revista, somente aquilo que eles tiverem plena autorização, tá? Não colocar imagens que são imorais, que têm traços de elementos ilegais, tá? Levar nomes, fazer uma exposição desmedida, sem autorização prévia, tudo isso precisa ser trabalhado com eles. E aí chega uma parte que pode ser que alguns de vocês tenham dificuldade, outros mais facilidade enquanto professores, mas é a questão editorial, tá? Aqui, o que eu quero dizer com essa questão editorial? Já não é mais apenas uma questão intelectual de produção do texto. Aqui, de fato, eles vão precisar transpor esses textos para um programa, para um site, e seguindo algumas regras gráficas,
né, visuais. Então, criação de capa, numeração ou não das páginas, mudança de fonte, de cor, de fotografia. E aqui eu listei alguns programas que fazem isso, né? O Photoshop, o Adobe, o CorelDRAW, o InDesign, o Illustrator. E aí, por exemplo, falo como alguém que tem experiência nesse projeto, né? Às vezes, dentro de uma sala com 30 pessoas, tem uma ou duas pessoas que são muito boas em fazer isso. E eles fazem dos próprios grupos, e a gente já teve casos, né, na história dos meninos oferecerem um serviço, cobrarem aí 15, 20, 25, 30 reais para fazer a diagramação de um outro grupo, né, como se fosse de fato uma pessoa que lida com o marketing, que lida com essa criação, tá? O mais legal seria que, de fato, todos os grupos fizessem os próprios. A Mayara mandou aqui, né? Tem o Canva também, que conseguimos criar uma conta premium para a escola sem custo. Então, interessante, porque o Canva ele oferece várias possibilidades, né, de design, de letra, de imagens, sem precisar depender de outros elementos, né? Então, o CorelDRAW, por exemplo, precisa saber não só lidar com o programa, como achar a imagem em um outro lugar, no Google, tirar a foto e etc. O Canva não, tá? A impressão, né? Então, uma vez que os trabalhos foram realizados, uma vez que os trabalhos foram diagramados, você pode marcar momentos a cada 40 dias, 30 dias, 60 dias, e aí isso pode ser mudado de acordo com a necessidade da sua turma, né? O trabalho ele deve seguir um tamanho mínimo, né, obrigatório. Eu digo mínimo porque às vezes você quer que seja maior do que esse que nós estamos sugerindo. A nossa única situação é que todos os trabalhos devem seguir o mesmo tamanho. E aí, para que a gente não tenha revistas que parecem um livro de bolso, revistas que parecem jornais à moda antiga, né, gigantescos. A ideia é que todos os trabalhos tenham o mesmo tamanho, o mesmo formato, como numa banca de jornal. Então, cada folha deve ser editada no padrão de 20 centímetros por 25,5, algo mais ou menos do tamanho de uma folha A4. E a revista aberta ficaria com 40 centímetros com 51 centímetros, tá? Esse ano nós tivemos, em média, um valor de R$170 de investimento por grupo para fazer a impressão num papel que é um papel semelhante ao da revista, colorido, frente e verso, vai ser grampeada, numa estrutura que vai se assemelhar muito fortemente a uma revista que poderia ser vendida numa banca de jornal, tá? Enfim, é isso. Aqui eu coloquei alguns critérios avaliativos. Por que critérios avaliativos? E aí aqui eu gostaria de fazer um adendo muito importante. Você pode conversar com a sua coordenação local, com a sua direção local, para que este projeto, a revista filosófica, seja não só um momento em que o aluno vai produzir ali um produto final que pode ser exposto num evento de final de ano do colégio, que pode ser exposto numa feira de ciências, e que os meninos podem fazer uma exposição como se fosse na biblioteca do colégio. Não só isso, mas você pode pedir autorização para as gestões locais e trabalhar com a ideia de que vai valer uma pontuação seja bimestral, e você pode determinar os critérios, uma quantidade X de textos produzidos por bimestre, isso vai se contar como nota bônus na prova, ou não, o projeto como um todo vai contar uma parte, ou a nota total no final do ano, no quarto bimestre, ou nota bônus, enfim, existem várias possibilidades de lidar com essa situação, né? Mas aqui tem um ponto, né? Eu trouxe 3 critérios avaliativos, que são pontualidade, criatividade e conteúdo. Então, um dia que você determinar para ser entregue, deve ser entregue, e a gente sabe que os meninos sempre acabam criando situações que, meu cachorro comeu meu trabalho, acabou a energia lá de casa ontem à noite, não consegui imprimir,
tudo bem, sem problemas. Isso não desmerece o trabalho previamente feito, mas é importante deixar claro para eles que pode ser que ele não receba, por exemplo, uma pontuação total, porque ele não obedeceu o critério de pontualidade. A criatividade envolve o projeto gráfico, envolve a temática abordada na revista, envolve as produções autorais dos textos, e o conteúdo tem a ver propriamente com a capacidade de diálogo da filosofia com qualquer outra área que os meninos possam ter escolhido e que obrigatoriamente passa pelo seu crivo enquanto professora, tá? E aí, aqui, enfim, é só uma sugestão, recolhida na primeira semana de junho, caso não seja entregue o grupo 0, o critério pontualidade, fora do prazo indicado, passará a ser avaliada nos demais critérios. Mas, isso são só sugestões, beleza? Deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão. Sidilene, por favor. Gabriel, teria como você mandar alguns modelos para a gente ver como que vocês fazem, como que os meninos fazem a revista? Eu não tenho os modelos virtuais, eu tenho a foto das capas que ficaram aqui. A Mayara tem físicos, sei que ela tem, acho que ela pode mandar para você. E aqui eu tenho algumas fotos das capas do que eles já fizeram, tá? Uhum. Mas a Mayara com certeza pode passar para vocês. Ah, tá. Pois é, Mayara, se você puder mandar pelo menos uma para a gente ter a noção de como vocês trabalham, como que foi feita a revista. Porque a minha, Gabriela, eu fiz nesse estilo, assim, sabe? Eles tinham liberdade de colocar... uma das revistas foi sobre a história da cidade. Então, eles entrevistaram pessoas mais antigas, né? Fotografaram, claro, com tudo certinho, com direito de imagem, tudo. Então, eu fiz essa revista falando sobre a história de Jataí, história de Goiás e Brasília. Só que eu quero ver como que vocês fizeram de filosofia. Se tiver como mandar um modelinho para eu ver, eu agradeço. Legal. A Mayara já falou aqui que ela tem os modelos virtuais usados em Araguari. E que esse projeto já acontece lá faz um tempinho. Ela disse que vai criar um banco ela aí. Ah lá, ela tá mostrando uma física. Pessoal, essa aqui, chama homorfia, quebrando padrões, tá? Então, tem carta ao leitor, que é uma... peraí, gente, deixa eu tirar esse fundo aqui que tá te atrapalhando. Aqui, antes da Mayara, enquanto ela tira esse fundo, aqui, Sidilene, são algumas capas de revistas que os próprios meninos já fizeram no passado, tá? Uhum, então, Senhora Filosofa, Homorfia, Quebrando Padrões, Revista Filosófica Dona da Própria Vida, Semita Scientia, né? Então, aqui tem algumas capas, olha lá, Política, Revista ANCAP, nem sempre a gente aparece aí temáticas que nós, enquanto professores, concordamos com ela, mas desde que não seja legal e moral, é muito importante a gente dar esse lugar para o menino pesquisar. Por exemplo, essa aqui, Gabriel, olha o título dela, não sei se está dando para vocês verem. Pornografia? Pornografia. É pornografia. Eles foram tratar sobre prejuízos e, assim, o que isso... Então, eles trouxeram por exemplo, trouxeram o quadro do Jardim das Delícias, foi bem interessante esse trabalho lá em Araguari, que eles fizeram. Certo. Mas eu tenho alguns arquivos em digitais e eu vou colocar num banco para vocês terem acesso. Certinho. Qualquer coisa também, Mayara, você pode mandar para a Elisa, aqui do colégio. Aí ela me passa, certinho? Certinho. Obrigada. E aí, a gente, enfim, essa pergunta já veio no finalzinho da minha fala, né? Eu queria agradecer esse momento aqui, Sidilene, Eduardo, Guilherme e qualquer outro professor ou professora que eventualmente assista essa gravação, né? Tem os meus contatos, e-mail pessoal, e-mail institucional, meu Instagram e o meu WhatsApp. Vocês podem me procurar, vocês também têm acesso às respectivas coordenações e direções, têm acesso a Mayara, que vai dar esse apoio primeiro para vocês, mas podem ficar à vontade para me procurar para estabelecer o diálogo também, tá bom? Sidilene, Eduardo, Guilherme, vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu falei? Fora
a necessidade dessa exemplificação, né? A Maiara disse que vai criar esse banco. Ficou mais alguma questão que precisa ser mais bem trabalhado para vocês? O Guilherme está de mão levantada, Gabriel. E aí, eu não sei, Guilherme, você tem alguma dúvida? Oi. Não, tá, compreendi tudo. Se eu tiver alguma dúvida, depois eu entro em contato. Mas eu acho que não. Deu para entender como que funciona o projeto. Perfeito. Eu queria trazer uma conversa, Gabriel, para a gente aprofundar sobre o seguinte. Quando uma situação que aconteceu, a gente foi numa unidade licenciada que está iniciando as atividades, e aí a gente fez uma exposição com as revistas que eu tinha, né? E aí tem uma revista que ela tem uma temática feminista, e eu acho que as imagens e algumas falas da revista foram um pouco impactantes para as famílias. E aí, porque eu estou só contextualizando para eu chegar no ponto, né? E as famílias vieram questionar se era um material oficial da escola e etc. O que acontece? Lá na hora eu trouxe essa discussão para o pessoal, né, para a coordenação, e eu queria reforçar aqui. A gente tem a premissa de deixar os alunos livres na escolha da temática e nessa escrita, e a gente vai mediando essas ações. Lá é uma cidade extremamente religiosa, assim, e tem algumas... Enfim, tem algumas temáticas que eu queria um pouquinho da sua opinião sobre isso, entendeu? Porque era uma temática que falava que Deus era mulher, era alguma coisa nesse sentido, e aí as famílias, por esse título, né, não foi nem pela leitura da revista como um todo, compreenderam, acho que mal o projeto. E aí, eu acho que, eu queria ouvir você falando sobre isso, mas eu acho que é importante também entender para o professor que cabe a ele mediar esses processos, né? Porque, assim, por exemplo, essa daqui é uma revista que eu tenho aqui do exemplo sobre política. E aí ela fala, ó, o que acontece na direita e na esquerda. Ela não vai necessariamente atacar uma pessoa ou um lado político e etc. Né? Ela vai trazer as informações a respeito de fatos dessas ações e etc. Mas e se acontece uma situação dessa? Por exemplo, a gente está, ano que vem, 2025, ainda não é um ano político, mas 2026 o que você sugere para o professor nesse sentido? Porque a gente sabe que tem algumas temáticas que são complexas e que tem algumas escolhas de temáticas que vêm no intuito também de dar uma chocada. Essa revista da pornografia que eu estou comentando foi isso, a professora falou. Era um grupo de meninos e eles quiseram fazer isso para incomodar de uma forma. E aí, na minha condução, a gente foi trazendo profundidade para a discussão, para que ela não virasse uma situação que trouxesse algum incentivo de alguma forma, entendeu? Mas trouxesse o que está por trás daqui. Queria que você trouxesse um pouquinho dessa discussão. Não sei se eu fui muito clara nas minhas palavras aqui. Não, foi sim. Eu acho que nesse momento, né, é um momento em que o aluno está começando a desenvolver a sua autonomia intelectual e as escolhas daquilo que ele quer escrever, o que ele quer pensar, o que ele quer exteriorizar. Mas aí acho que cabe ao professor como um todo orientar esse aluno, esse grupo, de que existe um limite e ele deve ser muito bem entendido e respeitado pelos alunos todos, que é o limite da violência. Então, é possível discutir qualquer temática, mas é uma discussão que tem que ser sempre pautada num critério que seja técnico, que busque a imparcialidade. A gente entende, todos nós que somos professores, que muitas vezes, principalmente em ciências humanas, a ideia de imparcialidade, ela não existe em um texto, mas é por isso que a revista ela é composta por vários textos, e isso deve passar pelo crivo do professor. Não acho que seria interessante um grupo que queira trabalhar com uma temática que seja muito disruptiva numa questão cultural da cidade ou da escola, única e exclusivamente para que seja chocante. Porque eu acho que acaba esvaziando a ideia do projeto, que na verdade, de estabelecer diálogos filosóficos. Então, olha, quero falar sobre religião, é uma temática que dá muito pano para manga? Sim,
É possível falar de religião de maneira respeitosa, de uma maneira que seja científica, reflexiva, e ainda assim não atacar a crença ou a orientação religiosa de alguém? É plenamente possível. E aí os meninos eles precisam ter essa baliza muito bem delimitada pelo professor. O papel do professor aqui não é só, esse é o projeto, façam e eu quero ele pronto. Não, é ensinar, inclusive, esses limites, né? Perfeito, Gabriel, era esse reforço. Na verdade, aqui vai há muito do professor, né? Essa orientação, né? Não, aqui está demais desse lado, vamos, enfim, não, perfeito. Um outro ponto que você trouxe que eu acho importante, a gente teve algumas vivências anteriores, que você falou sobre a possibilidade de realização, ou no primeiro ou no segundo semestre, porque ela dura mais ou menos um semestre. Eu, particularmente, acho muito complexo deixar ela para o segundo semestre inteira, visto que o quarto bimestre ele é muito corrido. Então, aí é uma dica que eu dou em cima do que a gente já acompanhou das outras unidades. Às vezes, fazendo o segundo e terceiro bimestre, ela fica num prazo legal, e aí a gente ainda consegue trazer ela para apresentar na mostra pedagógica, né, nesse momento de divulgação de tudo que foi feito. Então, era só essa informação específica. Não, eu concordo, porque iniciando o projeto no segundo bimestre, você vai ter aí 2 meses, né, um pouquinho mais do primeiro bimestre, para estabelecer esse vínculo com os meninos, e ainda assim você não trabalha com o prazo muito enforcado, que é o do quarto bimestre, fechamento de ano, etc. Todo mundo já muito cansado. E no meio tem umas férias, né, entre o segundo e terceiro bimestre, então os meninos acabam voltando um pouco mais animados no meio do processo. Perfeito. Pessoal, acho que se vocês não tiverem mais dúvida, nós vamos encerrar por aqui. Essa gravação, a apresentação do Gabriel e o projeto escrito da revista filosófica vão estar disponíveis para vocês no nosso Drive, né, através das coordenações. E também, no ano passado, a gente organizou a criação de grupos, né, Gabriel, para que a gente pudesse assessorar os professores. Então, a gente vai reforçar o convite desses grupos para as unidades, porque aí também, através dos grupos, fica mais fácil da gente trocar figurinha do que está acontecendo, né, discutir essas ações e compartilhar documentos e modelos também. Então, se ninguém tiver mais dúvidas, a gente vai encerrar, mas a gente está aqui à disposição. É isso. Qualquer coisa, podem mandar mensagem, podem, enfim, procurar pela gente, que a gente está aqui para ajudar vocês. Certinho. Obrigada, Mayara, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, acho que é isso. Vamos interromper a gravação.